Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu quero mostrar aqui para vocês, neste vídeo, as 4 melhores teologias bíblicas do Novo Testamento que eu tenho na minha biblioteca. E na minha opinião, essas 4 te traz bastante conteúdo para você estudar e conhecer a teologia do Novo Testamento. Então eu vou começar aqui das mais básicas, né? Ou daquelas que são básicas até as mais avançadas. São 4 que eu quero indicar para vocês e essas 4, olha, na minha concepção, são as melhores para estar estudando a teologia do Novo Testamento. A primeira é para você que nunca estudou a teologia do Novo Testamento, para você que quer começar a estudar ou para você que quer algo mais prático, mais conciso, mas ao mesmo tempo profundo para você estar estudando sobre a teologia do Novo Testamento. Esse material é uma publicação da editora Vida Nova, é a Teologia do Novo Testamento do Leon Morris, tá? Olha só que capa bonita, é uma capa brochura, aqui a gente tem algumas informações. Ela tem aí 406 páginas. Eu estou lendo esse material de capa a capa e particularmente gostei demais, tá? Ela foi publicada a primeira vez em 1986, lá nos Estados Unidos. A primeira edição em português é de 2003 e essa aqui é uma reimpressão de 2014. Bom, como é que esse material vai trabalhar? Ele divide em 4 partes. A primeira parte, os escritos de Paulo, e aí ele vai dividindo por temas, tá? Dentro da teologia no Novo Testamento. Então, por exemplo, os escritos de Paulo, Deus no centro, Jesus Cristo, a obra da salvação de Cristo e a vida no Espírito, que são temas teológicos nos escritos de Paulo. A segunda parte, os evangelhos sinóticos e Atos, ele vai trabalhar da mesma forma. Terceira parte, escritos joaninos. Quarta parte, as epístolas gerais. Então, é um material muito prático, muito bom, material bíblico, tá? A letra é confortável para a leitura, é um tamanho bom. Então, a gente tem o conteúdo e abaixo a gente tem as notas. E o interessante, pessoal, que cada ponto, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Por exemplo, capítulo 3, a obra de salvação de Deus em Cristo, nos escritos paulinos. Ele vem com uma introdução e ele vai mostrando os pontos, por exemplo, escravos do pecado, ele desenvolve a carne nos escritos paulinos, né, dentro da obra da salvação de Deus em Cristo, a lei, a morte, a ira de Deus, o julgamento. Então são vários temas, este mundo perverso, que ele vai desenvolvendo nesse material. Muito bom, muito prático, é a teologia do Novo Testamento para quem está começando. Bom, saindo do básico, indo para o intermediário, eu indico para vocês, essa é a segunda teologia do Novo Testamento que eu indico, a teologia do Novo Testamento do Howard Marshall, também uma publicação da Vida Nova. Diversos testemunhos, um só evangelho. Então ele vai pegar todo o conteúdo do Novo Testamento e colocar aqui como uma unidade, claro, trabalhando ponto por ponto, assim como o Leon Morris faz. Então olha só, é capa brochura também, tá? Capa muito bonita, Vida Nova sempre caprichando nos seus materiais. Bom, vamos lá rapidinho para o índice. Vou mostrar aqui para vocês. Então a gente tem aqui uma folha de rosto. A primeira edição em inglês 2004. Em português a primeira edição em 2007. Reimpressão em 2012. E essa aqui é de 2018. Bom, aqui no índice a gente tem a forma como ele trabalha, sempre com a introdução. A parte 2, Jesus, os evangelhos sinóticos e Atos. Ele vai fazendo livro por livro. Parte 3, as epístolas paulinas. Parte 4, a literatura joanina. Parte 5, Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª, Pedro e Judas. E aí a conclusão, bibliografia e sugestão de leitura. Então, são mais de 600 páginas esse material, quase 700. Bom, é uma letra muito confortável também. E ele trabalha muito parecido com o Leon Morris, mas aqui ele desenvolve mais. Então, olha só, a gente tem aqui... Ele não divide por pontos como o Leon Morris faz, porém, né, capítulo por capítulo, a gente encontra esses subtítulos, entre aspas, que nós vimos lá do Leon Morris,
essas frases em negrito, tá? Que ajudam muito, olha só, dentro dos capítulos. Ele traz aqui um tema, um desenvolvimento histórico também, tá? E os temas teológicos e o desenvolvimento de tudo isso. Claro, como é uma teologia bíblica, bastante passagens bíblicas para vocês estarem estudando. Olha só, aqui tem uma marcação porque eu estudei algumas coisas nela. Então, olha só, mais de 600 páginas, como eu disse, são 650 e poucas páginas. E é um material aí já de nível intermediário para você, tá? Indico demais essa teologia do Novo Testamento do Harold Marshall. A terceira que eu indico para vocês, e é um material também já saindo do intermediário e caminhando para o avançado, é a Teologia do Novo Testamento do George Eldon Ladd, uma publicação da Hagnus, edição revisada. Essa aqui já é capa dura, olha só, acabamento de primeira. Qual é o diferencial desse material? Ele já vai desenvolver, ele já vai abrir mais o leque nos assuntos da teologia do Novo Testamento, tá? Então aqui a gente tem uma folha de rosto, a primeira edição em inglês é de 1974, a primeira edição em português, 2003, essa aqui é uma reimpressão de janeiro de 2020, já ampliada, né? É uma edição aí um pouquinho mais exaustiva. Como é que ele vai trabalhar? Ele traz um capítulo à parte aqui, trazendo a história da teologia do Novo Testamento, teologia bíblica, história e revelação, e ele vai desenvolvendo assuntos primeiro no Evangelho sinótico. Então, olha só, ele trabalha temas, João Batista, necessidade do reino, ele vai dividindo por temas. O quarto evangélico é o Evangelho de João, que é diferente, então ele trabalha alguns temas também. A igreja primitiva, Paulo, e aí a gente não vai ter livro por livro, né, exclusivamente, mas os temas teológicos. Hebreus e as epístolas gerais, ele vai trabalhar nos livros também, mas aí desenvolvendo o tema de cada um. E por fim, Apocalipse e no final um apêndice. E temos um índice remissivo também. Nesse material, nós temos mais de 800 e... Na verdade, aqui a gente vai ter 900 páginas certinho, tá? Então aqui tem um prefácio, a primeira edição, prefácio a segunda edição, do George Eldon Ladd, uma introdução, ele sempre começa com a bibliografia. Gente, uma letra muito confortável para leitura. Deixa eu passar mais para frente para vocês. Ele traz assim, de uma forma muito clara, a sua linha de pensamento. Ele cita vários outros autores, mas o diferencial desse material é que ele é um material diferente dos outros dois que a gente apresentou. Ele já é um material um pouco mais acadêmico, tá bom? Mas, porém, contudo, entretanto, ele desenvolve de uma forma muito clara, não vi grandes dificuldades. Ele faz muita exegese nesse material dele, né? Olha só, aspecto subjetivo da reconciliação. Então, uma letra confortável, diagramação muito bonita, né? Reinterpretação da lei, um material, assim como os outros dois que a gente apresentou, um material bem conservador. Então, olha só, termo eclésia, da igreja, ele vai desenvolver esse tema, fazendo uma exegese, apresentando dentro da Bíblia, fazendo uma exegese também com passagens bíblicas, os temas propostos por ele, tá? Então, um material que eu indico para vocês, a Teologia do Novo Testamento do George Eldon Ladd. E por fim, a Teologia Bíblica do Novo Testamento do Bale, uma publicação da Vida Nova, capa dura também. Olha só, material muito bem feito. Aqui nós temos mais de 900, quase 900 páginas, tá? Tem umas 800 e algumas aqui. Qual é o diferencial dessa teologia? Ela foca muito na continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo, dentro da visão aliancista. Gente, para você entender a parte teológica, que lá no Antigo Testamento era um símbolo e no Novo Testamento se tornou uma realidade, esse material aqui é muito interessante, tá? Então, olha só, a gente tem a folha de rosto, que a gente tem a ficha catalográfica, primeira edição em inglês em 2011, em português a primeira edição em 2018. Essa aqui é a primeira edição que eu tenho, primeira reimpressão.
Então, como é que ele vai trabalhar? A primeira parte ele vai desenvolver o enredo bíblico teológico das Escrituras, trazendo um âmbito do Antigo Testamento para, na segunda parte, ele trazer a narrativa da tribulação inaugurada nos últimos tempos, a grande tribulação escatológica iniciada em Jesus e na igreja. Então ele faz aqui uma ponte, e a terceira parte ele já vai trabalhar, depois de desenvolver na primeira parte esse cumprimento das coisas do antigo no novo, ele vai desenvolvendo aqui o final de todas as coisas, né? Ele foca muito nessa parte escatológica, dentro da visão aliancista. Isso que é muito interessante. Então é um material diferencial. Essa é a grande diferença dessa teologia para as outras que a gente apresentou. Então aqui, olha só, a letra é bem pequenininha, então ela tem muito conteúdo. Ela tem mais conteúdo que as outras. A letra é menor. Ele traz ao longo do seu material tabelas, gráficos, tá? Notas explicativas. Ele desenvolve de uma forma muito clara, citando passagens bíblicas, fazendo exegese também, assim como a teologia do LED, mas o foco dele é essa parte mais aliancista, que é um diferencial muito interessante também, tá bom? Então essas são as 4 teologias do Novo Testamento que eu indico para vocês. Eu tenho outras aqui também, tem mais algumas, mas essas 4 aqui dá para você estudar tranquilamente. Olha só, desde a mais básica do Leon Morris, a intermediária do Harold Marshall, a intermediária avançada do LED e a avançada aqui do Bale. Essa do LED também eu considero ela avançada, tá? Essas duas aqui são as mais avançadas que temos, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de cada uma delas para vocês estarem adquirindo num preço muito acessível, tá? Promoção, caso vocês queiram adquirir uma dessas 4 ou até mesmo as 4, caso vocês tenham condições, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.